Senhor, eu encontrei. Milagres fizestes em mim, em tua palavra, Senhor. Tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Então hoje nós estaremos trazendo mais um programa da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o 4º ponto de fé da Igreja de Deus. Falamos a respeito do Espírito Santo. Mostramos que o Espírito Santo é apresentado nas Escrituras como o poder de Deus e não como uma terceira pessoa de uma trindade. Mostramos que nas Escrituras nunca ocorre a palavra Deus e Espírito Santo, e as Escrituras não apresentam que Deus é a primeira pessoa, Jesus é a segunda. Falamos dos dons espirituais e do fruto do Espírito. Se você não teve a oportunidade de ouvir o programa passado, te solicite e nós enviaremos os áudios a você. Hoje, então, estaremos trazendo o 5º ponto de fé da Igreja de Deus. Estaremos falando sobre a existência de Satanás e que ele é adversário de Deus e do seu povo. Muitas pessoas acham que o diabo é um ser terrível, né? Na aparência, no jeito de se apresentar. Não. Ele não é. E aí se enganam com isso, não é? O 5º ponto, Satanás. Quem ele é, quem o criou, de onde ele veio, sua obra e como vencê-lo. Então nós cremos na existência de Satanás e que ele é o adversário de Deus e do seu povo. E eu digo que muitos acreditam na existência de Deus com muita facilidade. Já quando fala do diabo, muitos têm dificuldade em crer na existência dele. Um problema sério para a questão de fé em Deus, porque muitos acreditam, Deus existe, mas quando fala do diabo, tem gente que diz assim, cooperador Giliardi, o diabo somos nós, não é isso? Acha que o diabo não tem uma personalidade. Então a Bíblia não ensina apenas a realidade de um Deus pessoal, de amor, mas também de um inimigo pessoal de Deus e do homem. Tem Apocalipse 12, versículo 9, que diz, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Seus anjos foram lançados com ele. Então, além do diabo, tem o quê, cooperador Giliardi? Tem os anjos. Anjos que foram lançados com ele. Tem muita gente que diz assim, gostaria tanto de ver um anjo, tem que tomar muito cuidado, não tem não? Sim, tem que tomar cuidado. Então, Satanás tem anjos. Ele não está só neste mundo trabalhando, fazendo o trabalho dele. E as Escrituras dizem a antiga serpente, chamado diabo e Satanás. Eu pergunto, você já teve a curiosidade em saber por que o anjo caído recebeu o nome diabo e Satanás? A palavra diabo é o quê, cooperador Giliardi? Ela significa caluniador e acusador. E o nome Satanás, ele significa adversário. Muitos acreditam que foi Deus quem criou o diabo. É possível isso? Acredito que não, ministro Lucas. Não é possível. Porém, é fácil, eu digo, entender que Deus criou um anjo. E que ao deixar a verdade, esse anjo se transformou em Satanás, o adversário, ou o diabo, o caluniador, o acusador. Muita gente tem curiosidade em saber o que levou um anjo de Deus a se transformar em adversário de Deus. Eu pergunto, você tem essa curiosidade, meu amigo? Vamos trazer então aqui um texto que vai nos mostrar a verdadeira causa que levou um anjo a se transformar em diabo. Esse texto está em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A pergunta é, o que levou um anjo a se transformar em diabo? Abandonar o quê, cooperador Giliardi? A verdade. Eva abandonou a verdade. E o que aconteceu? O que nós conhecemos. Este anjo deixou a verdade. E por deixar a verdade, ele transformou-se em adversário de Deus. Abandonar a verdade de Deus é se colocar numa posição de adversário de Deus. Sim, amém. Eu sei que isso é pesado, esta é uma verdade bíblica da qual nós não podemos correr. E também, deixar a verdade é cair diretamente nas mãos de Satanás. Deixar a verdade foi a causa da queda de anjos. As Escrituras falam do diabo como uma serpente. Gênesis 3:1. Ora,
A serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Isso dizendo à serpente. Então Satanás sempre quer pôr um ponto de pergunta onde Deus sempre fez uma afirmativa. Sempre. E quando nós deixamos a verdade, nós abrimos a possibilidade de Satanás interpretar as palavras de Deus ao seu serviço, à sua vontade. Por isso, nunca vamos deixar Satanás por um ponto de interrogação onde Deus fez um ponto de afirmação. Amém. E a humanidade, Adão e Eva, fez o mesmo. Não firmaram na verdade, deixaram Satanás por dúvida. O texto de Gênesis que apresenta Satanás como uma serpente não é uma lenda ou uma fábula. Não. Não é uma lenda ou uma fábula. Apocalipse 12:9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Jesus fala do diabo. Mateus 12, versículo 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Quem não crê na existência do diabo pode ser tudo, menos cristão, não é? Jesus fala do diabo. Jesus não falaria de um ser que existe por mitologia, não. Jesus está falando de um ser real. Sim. Alguém pode dizer: quem criou o diabo? Pode até responder: foi Deus. Mas nós perguntaríamos: por que Deus criaria o diabo? Qual a intenção de Deus criar o diabo? E nós afirmamos: Deus não criou o diabo. Deus criou anjos. E um deles se tornou o diabo. Sim. Como já falamos, o diabo já foi um anjo perfeito. Nós cremos que esse texto esteja fazendo alusão ao anjo caído. O texto de Isaías 14, versículo 12 e 14. Que diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da Ava, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o texto que faz alusão ao anjo caído. O que levou um anjo perfeito à queda? Nós também trazemos texto do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12 ao 18, também um texto que nós usamos e com certeza nós temos assim, essa certeza que ele esteja fazendo alusão a Satanás. Ezequiel 28, do 12 ao 18. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cúrbuculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então, assim, nós acreditamos que esse texto esteja referindo ao anjo caído e não somente a Tiro. Se nós voltarmos ao texto para fazermos algumas considerações, vamos ver isso. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estivesse no Éden, o rei de Tiro esteve no Éden.
Tu eras o querubim. O rei de Tiro não era querubim. No Monte Santo de Deus estava. Perfeito eras nos teus caminhos. O rei de Tiro foi perfeito em algum momento. Até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, houve um momento em que ele não era iníquo. Encheram o teu interior de violência e pecaste. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Por terra te lancei, diante dos reis te pus. E te tornarei em cinza sobre a terra. Texto a paz, sim, uma referência ao inimigo. Importante disso tudo é que nós cremos na destruição total do diabo e dos seus anjos. Nós não acreditamos, não é cooperador Giliardi, nessa existência de um inferno, de fogo, onde o demônio vai ficar queimando eternamente, as pessoas vão ficar ali queimando por toda a vida. Louvado seja Deus que Satanás terá fim. Isso é afirmado nas Escrituras. Satanás terá um fim. Toda obra do mal, todo aquele que segue Satanás, todo aquele que anda pelos caminhos do diabo, terá um fim juntamente com ele. Muitas pessoas dizem, mas Deus não é Deus de amor. Deus é um Deus de amor, sim. E por isso fará isso. É verdade. Então nós cremos no fim de Satanás. Existe um texto que fala de uma guerra no céu e anjo jogado na terra. Esse texto está em Apocalipse 12, versículo 7 ao 12, onde diz, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O versículo 12 diz, por isso alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A grande ira do diabo é devido a ele ter pouco tempo. Pouco tempo. É comum as pessoas acreditarem que o mal começou no Éden. É comum. Um anjo transformou em inimigo. Nós temos essa informação. Esse anjo convence outros anjos da rebelião. Nós temos essa informação. Provocam a guerra no céu. Você sabia disso? É isso. E aí vem o capítulo 12, versículo 9, que diz o quê? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Um texto, cooperador Giliardi, que é interessante para a nossa fé, João 8,44, onde apresenta o diabo como homicida. Muita gente tem dificuldade em acreditar que o diabo é o causador da morte, que o diabo é o primeiro responsável pela existência da morte. Deus não tem nada a ver com a morte. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira, homicida. A morte do homem é atribuída ao diabo. Uma fé verdadeira nunca buscará entender a origem da morte em Deus. Muitas religiões procuram dar uma roupagem à existência da morte. Não. Percebeu? A existência do diabo é real. Jesus não está mentindo. Ele é homicida, enganador, não gosta da verdade, não firma na verdade. É enganador, mentiroso desde o princípio. Com poderes para transfigurar-se em anjo de luz, como está escrito em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então ele é especialista em enganar, Lucas. Enganou anjos e toda a humanidade, Adão e Eva. Muita gente diz assim, o diabo enganou toda a humanidade. Sim, Adão e Eva era toda a humanidade. Por isso desengana todo mundo. Ele tem anjos caídos ao seu serviço, como está registrado em Apocalipse 12, versículo 9. O diabo é vencido por meio da palavra, somente por meio da palavra de Deus. Lembra, Jesus dizia, está escrito. Quando deixamos a verdade, estamos dando poder ao diabo sobre nós. Por isso está escrito, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Fé verdadeira é nunca duvidar da palavra de Deus. Se você duvida da palavra de Deus, possivelmente você poderá cair nas mãos de Satanás. Operador Giliardi, leia para nós Efésios 6, versículo 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim,
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja Deus. Aí está uma boa recomendação para vencermos Satanás. Mas tem algo que me chama bastante atenção aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. O sinônimo da palavra fé. Fé é crença inabalável em algo. Pode ser um credo, convicção, credulidade, crença. Fé também é o quê? Confiança absoluta em algo. Podemos dizer quais palavras? Confiança. Crédito, podemos dizer certeza, podemos dizer esperança, fidúcia, fieza, fiusa, insuspeição, também segurança. Essa insuspeição, quer dizer, não suspeitar. Sim. Uma fé verdadeira nunca duvida de Deus. É isso. E aí uma fé desse tipo é uma fé que traz para nós o quê? Segurança contra Satanás. Sim. A palavra que nós trouxemos aqui, cooperador Giliardi, que não é muito do nosso repertório, fidúcia. Fidúcia é confiança, segurança, certeza, convicção, fé, confiabilidade, credibilidade. Você tem que crer em Deus do jeito que Ele te diz. É isso mesmo que Deus está dizendo. Hoje muita gente abre possibilidades para Satanás trabalhar. Nós não podemos abrir possibilidade. Quando duvidamos de Deus ou de sua palavra, perdemos a proteção contra os dardos do maligno. Quer vencer o diabo? Use o escudo da fé. E nesse sentido, nós trouxemos aqui os sinônimos da palavra fé para você. Nunca duvide de Deus. Nunca, nunca desconfie de Deus. Nunca. Efésios 6, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dê, meu amigo, atenção à palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. A proteção para não ser enganado é o está escrito. É o assim diz o Senhor. Nunca duvide de Deus e de sua palavra. Infelizmente, muita gente diz crê em Deus, porém tem dificuldade em crer em suas palavras. Você lembra de Eva e de Adão? Duvidou de Deus e aceitou as palavras de quem? Do diabo. É isso, do diabo. Satanás, portanto, não é um germe de uma doença, um erro na mente dos mortais, um princípio do mal, ou um ser com cascos, chifres, rabos, tridente que mora no inferno. Não, não, Satanás não é isso. E nós temos nas Escrituras, o diabo não é chamado por nome, mas por adjetivos, títulos ou funções, às vezes emprestada de homens, animais e seres mitológicos. Nós temos aí alguns títulos, cooperador Giliardi. Satanás significa adversário, como nós vemos. Aí nós temos acusador, Apocalipse 12:10, adversário, 1 Pedro 5:8, Belial, 2 Coríntios 6:15, né, emprestado de homens, esse nome Belial, Belzebu, Mateus 12:24, Deus deste mundo, que está escrito em 1 Coríntios 4:4, diabo, Mateus 4:1, dragão, Apocalipse 12:7, espírito que atua nos filhos da desobediência, Efésios 2:2, e homicida, João 8:44. Esses são os adjetivos, títulos e funções que são emprestados para se referir ao adversário. A Bíblia apresenta Satanás como um ser real e mostra sua atividade e personalidade. Amém. Jesus disse aos seus discípulos: eu via Satanás como o raio cair do céu. Eu estou lembrando Lucas 10:18, é isso? Eu via. Ele, Satanás, rouba a palavra de Deus dos corações das pessoas, a fim de que não creiam nela, na palavra, e não sejam salvas. Isso está registrado em Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno
e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Satanás nunca quer que os seres humanos entendam a palavra de Deus. Não é isso, cooperador Giliardi? Sim, é isso que nós vemos, Mr. Lucas. E em Lucas 8:12 nós temos registrado: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então nós vemos que ele arrebata a palavra. Porque Satanás sabe que a palavra de Deus tem poder de fazer o quê? De salvar. E as palavras dele têm poder de fazer o quê? Tirar o homem da salvação. Ele transfere poder de operar milagres aos homens, Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2:9 diz assim: a esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ele prepara ciladas e armadilha para os homens caírem em pecado. 1 Timóteo 3:7. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 2 Timóteo 2:26, cooperador Giliardi. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Nós vemos mais um verso que fala aí sobre as armadilhas do diabo. As pessoas presas no laço do diabo e presas à vontade dele. Ele desvia a atenção dos homens e os cega em relação à palavra de Deus, como está registrado em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, falando de Satanás, cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A imagem de Deus. Jesus e os apóstolos, os escritores bíblicos, referem ao diabo como um ser real, não há dúvida disso. Por exemplo, nós podemos pegar primeiro a Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. Zacarias 3, versículo 1 e 3. Ele diz assim, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Interessante, né? Não é este um tição tirado do fogo? Interessante. Um tição tirado do fogo, o que acontece com ele, cooperador Giliardi? Se apaga. Sim, sim. Graças a Deus que todos os textos que falam de Satanás falam do seu fim. Podemos ler com atenção que vamos encontrar falando do seu fim. Amém. Nós temos aqui também uma batalha de Satanás contra Jesus em Mateus 4, versículo 1 a 11. Diz que foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá vendo? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, Satanás disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora Satanás está dizendo que está escrito: dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo Jesus a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado aqui me adorares. Então Jesus disse a Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo deixou Jesus. Esse texto é muito interessante, não é, cooperador Giliardi? Sim, muito interessante. E é interessante que ele traz para nós diabo, tentador e Satanás. Diabo, tentador e Satanás. Percebeu como o anjo mau é chamado diabo, tentador e Satanás? Eu pergunto, você ainda acha que o diabo não existe? Nosso irmão Pedro escreveu em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual
resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ao qual resiste firme na fé. Amém. A fé é que dá a nós condição de resistirmos a Satanás. Lembra, fé é nunca duvidar de Deus. A verdadeira fé sempre vai acreditar na palavra de Deus. Ele tenta os homens e os leva a pecar. Então Satanás levantou contra Israel, incitou Davi a numerar Israel. Nós temos Marcos 1:13, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás Jesus. Como já mostramos, cremos que o mal teve sua origem no diabo, o anjo caído. Acreditamos que toda obra do diabo será desfeita por Jesus. 1 João 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Desfazer as obras do diabo. Esta é a missão de Jesus, graças a Deus. Também nós cremos que o diabo pode usar pessoas e até tomar o corpo e a boca de pessoas a seu serviço. É terrível isso, irmãos, é muito triste quando a gente depara com esta experiência. É muito triste. É de lamentar mesmo o que Satanás pode fazer com as pessoas. E nós temos um texto registrado em Marcos 8, versículo 32 e 33. E Jesus dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pedro, em um determinado momento, vacilou. Jesus falava que convinha morrer, e Pedro disse: Senhor, não morra não, Senhor, não faça isso não. Jesus virou e disse estas palavras para Pedro. João 13:2. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. É triste, né? O que Satanás pode fazer com os homens. Lucas 8, versículo 27 ao 30, quando desceu para a terra, Jesus desceu do barco, saiu ao encontro dele, vindo da cidade, um homem, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido esse homem, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Que tristeza, né? E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Infelizmente, esta questão de Satanás ter domínio sobre as pessoas é muito forte, e as pessoas acabam não percebendo isso, não é, cooperador Giliardi? Sim, infelizmente, meus irmãos. Nós cremos que no reino de Cristo, durante os 1000 anos, Satanás será acorrentado por 1000 anos para não enganar as nações que há na terra, e no final será destruído no lago de fogo. Nós temos esse texto em Apocalipse 20, versículo 1 a seguir. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ele o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Graças a Deus, Satanás será preso. O capítulo 20, versículo 7 ao 9, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Sairá para enganar, para os ajuntarem em batalha, e subirão sobre a largura da terra, ou cercarão o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Satanás é um derrotado. Nós cremos nisso. Nós temos um texto registrado pelo nosso irmão Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Este aqui, em 1 Coríntios, é Jesus. Graças a Deus.
Louvado seja Deus. Então está aqui um pouco sobre Satanás e sua obra. E nós finalizamos com um texto escrito pelo nosso irmão Pedro, em 1 Pedro 5, versículo 8 ao 11. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Graças a Deus por essas palavras. Sede sóbrios, vigiai. Que Deus os abençoe. No próximo programa nós estaremos trazendo o 6º ponto de fé da Igreja de Deus, a queda do homem. Louvado seja Deus. Graças a Deus por mais um estudo. Ministro Lucas, fique à vontade aí para fazer a oração final e as considerações. E nós estaremos orando ao nosso Deus em nome de Jesus. Bendito e eterno Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de infinita e grande misericórdia, te agradecemos por teu grande amor, ó Pai, por cada um de nós, por ter dado a nós condição, ó Deus querido, de conhecermos a tua vontade, o querer do Senhor para a nossa vida. E assim, ó Deus querido, de posse da tua vontade, nós somos livres de fazermos, ó Deus querido, a vontade do maligno, em seguirmos os conselhos deste anjo caído, em seguirmos, ó Deus querido, a orientação deste anjo mau. Te damos graças, ó Deus eterno, porque o Senhor tem sido nossa segurança, o nosso auxílio, a nossa fortaleza, tem nos auxiliado, tem nos protegido, o Senhor tem dado a nós o conhecimento da verdade que liberta. Por isso te somos gratos, ó Deus. Louvamos ao Senhor por este ouvinte que sempre está, ó Deus, que assim, atento ao dizer a palavra do Senhor. Te agradecemos pela autoridade que o Senhor tem dado, Deus querido, aos teus servos quando leem a tua palavra, quando testificam daquilo que o Senhor tem, ó Deus querido, registrado para nós por boca dos seus santos profetas, tem dado a nós como instrução para a nossa fé. Te louvamos, ó Deus, pela fé que o Senhor tem dado a cada um de nós. A certeza, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as situações. Ainda que em alguns momentos pareça, ó Deus querido, que as coisas estão fugindo, ó Deus querido, de um controle, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Somos nós, seres humanos, que somos muitas vezes precipitados, que agimos muitas vezes de forma, ó Deus querido, a trazer mais problemas a nós. Conceda a nós, ó Deus querido, discernimento. Conceda a nós condições, ó Deus, de entendermos as obras do maligno. Conceda a nós, ó Deus querido, discernimento para entendermos as obras, ó Deus querido, que procede do maligno e o desejo dele. Que a tua palavra diz que ele é homicida. A palavra, ó Deus eterno do nosso Senhor Jesus, afirma que ele é homicida desde o princípio e não firmou na verdade. Conceda a nós um coração perfeito diante do Senhor. Ajuda-nos a sermos sinceros à tua vontade e ao teu querer. Nós rogamos, ó Deus querido, neste momento, ó Deus querido, que esta fé salvadora manifeste no coração de cada ouvinte, para que a palavra do Senhor, Deus querido, possa assim libertar a cada um. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus eterno. Oramos por cada pedido de oração que tem chegado a nós. Estendo suas mãos sobre cada família, sobre cada lar, dando paz, dando força, dando discernimento, ó Deus querido, ajudando, ó Deus querido, a cada pessoa, Senhor, agir, Senhor, com prudência, para evitar, Senhor, os laços de Satanás. Nós agradecemos por tudo e oramos mais uma vez, venha o teu reino, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. Te agradecemos por tudo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, amém. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus.